Na última quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, a doutora Fernanda Landeiro, no seu canal do YouTube, fez um vídeo de refutação da hipnose, na qual ela estava ali basicamente fazendo um vídeo, em geral, acerca da confiabilidade de artigos científicos e de como identificar se uma evidência é ou não é de qualidade. Esse tema aqui é de extrema importância, que nós inclusive recomendamos que você assista, você vai ter uma aula excepcional. O problema é que o vídeo é separado em 3 atos, e no seu último a falar de hipnose, nós temos ali algumas limitações por conta do repertório acerca do tema da própria doutora Fernanda Landeiro. Lembrando que nós estamos aqui para falar acerca de ciência, estamos aqui justamente para falar acerca daquilo que tem ou não tem evidências e para mostrar as falhas conceituais apresentadas no vídeo da doutora Fernanda Landeiro, não para ofender alguém, assim como não a ofendemos diretamente anteriormente, não faremos isso agora também, tá? Basicamente, o vídeo da Fernanda Landeiro foi ao ar na semana passada, ainda está disponível para que você assista. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar as pessoas que me acompanharão nesse, que é o primeiro episódio da segunda temporada do meu quadro Refutando, que era do meu antigo canal, e agora vem para este canal Segunda Chance. Então, gostaria primeiro de chamar aí para se apresentar Robert Rezende. Valeu, Felipe. Bom, o foco nosso aqui é na ciência, é na percepção do que tem ou não base e evidência. Então, eu vou falar rapidamente sobre mim. Eu sou acadêmico de fisioterapia, estou no 9º período, mas trabalho com terapia com uso da hipnose já há 7 anos. Em algum momento eu percebi que era importante, extremamente importante, uma formação na área da saúde, e aí eu voltei para a academia para poder estudar fisioterapia. Por quê? Já no início da minha formação, já no início do meu entendimento de hipnose, eu percebi que existiam bases fisiológicas muito claras, estruturas muito importantes de se aprender em fisiologia e neurofisiologia que comunicavam com a hipnose. Então, eu resolvi estudar fisioterapia nesse sentido, mas principalmente para conectar a hipnose com a estrutura de dor, que é o que hoje a gente tem maior base de evidência no mundo, né? Tem pessoas no mundo inteiro estudando isso. Inclusive, Felipe, eu já vou abrir aqui, que hoje a gente vai falar sobre um artigo do Dr. Rodrigo Riso, que foi orientado pelo professor Léo Costa. Léo Costa, que é um dos ícones, inclusive a doutora Landeiro segue o Léo, e várias pessoas no Brasil, em várias áreas, fazem lives e collabs com o Léo. Por quê? Porque ele é uma grande referência na prática baseada em evidência. Então, ele foi nós vamos fazer um artigo aqui que ele foi o orientador desse artigo em hipnose relacionada à dor. E aí eu vou deixar para o Lucas agora se apresentar também, que além de mim, nós temos aqui o nosso biólogo formado lá na UFMG. Diga aí, Lucas. Beleza, valeu, galera. Valeu, Felipe. Valeu, Robert. Então, falar rapidamente sobre mim aqui também. Eu sou Lucas Kane, eu sou biólogo formado e pós-graduado pela UFMG. Minha pós-graduação foi em neurociências. Inclusive, meu TCC lá na especialização em neurociências foi com o Ramon Cossenza, que acredito que, né, boa parte aí da galera que estuda, aprofunda em neurofisiologia conhece, que tem uma linha de pesquisa muito forte, hoje também na área da meditação, mas que tem até livros aí sobre educação, né? Ele tem um livro dele de neuroanatomia, que é muito utilizado em graduação, em pós-graduação, e nessa linha de pesquisa dele de meditação, né, a gente fez aí um estudo sobre hipnose também. Eu estudo e aplico hipnose há um bom tempo, com essas bases, né, mais sociocognitivas, a gente segue uma linha, uma perspectiva mais científica do processo, porque desde o início, né, todos nós, né, Felipe, Robert, eu, percebemos que o universo da hipnose é repleto de fuleiragem, né, como a gente gosta de falar. A gente tem muita pseudociência assim, envolvida aqui no universo da hipnose. Isso não torna a hipnose em si, né, uma pseudociência, não torna a hipnose em si uma fuleiragem. Existe muita evidência, existem muitos estudos científicos sérios que a gente pode utilizar como base. E existe uma importância histórica muito grande da hipnose para a construção de toda a psicologia, além de outros ramos em que a hipnose é utilizada. Então, nosso compromisso aqui é com a divulgação da ciência, com a apresentação de fatos e dados. E, inclusive, quero ressaltar que antes dessa live, eu tentei entrar em contato com a doutora Fernanda Landeiro. A gente vai até colocar um print aí, né, dessa tentativa de contato. Nós entendemos que ela tem muitos seguidores, realmente ela não consegue responder todo mundo, mas nós não tivemos retorno, né? Não tem como a gente saber se ela chegou a ler a mensagem ou não vamos entrar aqui nesse mérito, mas nós não tivemos retorno. Então, né, quem sabe aí, se nós tivéssemos esse retorno, nós pudéssemos
debater um pouco mais sobre isso com a própria doutora. De toda forma, né, espero que esse vídeo hoje seja bastante esclarecedor para todo mundo que tem dúvidas aí sobre esse tema. Então, vamos que vamos. Não somente isso, a gente também queria ressaltar a própria importância do trabalho da doutora Landeiro enquanto divulgadora científica, e nós estamos aqui justamente para falar aquilo, né, para fazer aquilo que refinou a ciência até chegar onde ela chegou, que é justamente o processo da refutação, o processo de você pegar uma informação que existe uma falha e refiná-lo a partir da sua correção. Tá? Nós também gostaríamos de ressaltar que a própria Fernanda Landeiro, em sua rede social, no Instagram, ela falou que havia sido xingada e tudo mais. Esses xingamentos não vieram de nossa parte, inclusive eu até queria colocar aqui um print na internet de um seguidor meu que foi comentar na publicação dela. Eu mesmo solicitei que retirasse, porque nós não concordamos com seguidores fazendo tumulto na rede social dos outros, tá? Atitude essa da qual não tivemos devolutiva, nós também fomos perturbados por seguidores da doutora, não a culpamos por isso, a gente sabe que um influencer, um produtor de conteúdo não tem controle sobre seus seguidores, tá? Pelo menos não absoluto, mas apenas para ressaltar, o nosso trabalho aqui não vai diferir do procedimento ético, a gente não vai aqui ficar fazendo piada ou xingar a doutora, a gente tá aqui justamente só para falar de hipnose, perfeito? Então, vamos para a primeira fala da doutora Landeiro no seu vídeo. Terapia cognitiva tem evidências, mas e se eu juntar com a hipnoterapia? Se eu juntar com a hipnose, aí também tem evidência, né? Aí também eu consigo aplicar nos meus pacientes as duas coisas, né? Por que eu não posso juntar terapia cognitiva com hipnose? Tem problema, né? Então, vamos lá tentar entender um pouquinho o que é que este artigo da hipnoterapia cognitiva nos traz. Bom, a primeira fala da doutora Landeira é justamente se terapia cognitiva com hipnose tem evidências. Afinal, a TCC clássica, como ela gosta de frisar, tem evidência sim. Mas e se eu juntar com a hipnose, se eu juntar com outras práticas, será que a eficácia, será que a evidência ainda se sustém? Bom, basicamente ela utiliza aqui uma obra, né, do médico e pesquisador Asim Naladin, pesquisador já falecido, ele pesquisava no Canadá, faleceu há poucos anos atrás, infelizmente, e ele fazia pesquisa, né, num hospital chamado Foothills Medical Center. Eu vou botar aqui imagens dele na tela para que vocês possam ver o complexo de hospital que era aquilo ali, e basicamente essa pesquisa aqui foi publicada em 2016, justamente na American Journal of Clinical Hypnosis. Então, a gente vai deixar aqui na descrição o link para que você possa acessar o artigo e conferi-lo você mesmo, tudo bem? O artigo é tão ruim, mas tão ruim, que não tem nenhum método, né? Não tem metodologia nenhuma, tá? Em cima desse protocolo, misturando psicoeducação, exposição comportamental, mindfulness, psicanálise e hipnose. Se me perguntar como é que o autor misturou tudo isso no protocolo que ele fez, eu não sei te responder, porque ele não descreve, né? Ele diz que existe um protocolo e que esse protocolo mistura essas técnicas aí, né? Técnicas comportamentais, cognitivas, mindfulness, psicanálise e hipnose. Mas mistura como? Ele faz o quê? O que ele aplica primeiro? O que ele aplica depois, e na sequência, e depois então, é tudo junto, na mesma sessão, ou em cada sessão ele faz uma coisa. Quantas sessões? Não sabemos nada, nada. Se você quiser replicar este protocolo de hipnoterapia cognitiva, você vai fazer do seu jeitinho, porque não tem um método definido no protocolo. Pois muito bem. Mistura como? Ele faz o quê? O que ele aplica primeiro, o que ele aplica depois, e na sequência, e depois então, é tudo junto, na mesma sessão, ou em cada sessão ele faz uma coisa. Quantas sessões? Não sabemos nada, nada. Bom, o artigo é ruim? Sim, o artigo selecionado aí pela doutora Fernanda Landeiro é ruim, só que não pelas razões das quais ela apontou no vídeo. Vamos lá. No próprio resumo, o autor Asim Naladin, médico pesquisador, né, qual é a ideia de um artigo, diferentemente de um livro? Num livro você tem infinitas páginas, no qual você tem um caráter descritivo, você fala o quanto você quiser nos mínimos detalhes. Um artigo científico, ao contrário, você tem o interesse de informar os seus pares acerca das suas ideias, dos seus achados. Quem são os seus pares? Seus pares são os outros pesquisadores do seu campo, ou seja, um físico escreve um artigo para que outros físicos tenham acesso, né? Não para que a tia Joelma leia e entenda na sua plenitude, não.
Outros cientistas, por entender da estrutura metodológica de como se escreve, como se faz uma pesquisa, sabem ler outros artigos científicos. Padrão, normal. A diferença é que pesquisadores de outros campos não vão pegar as pequenas especificidades daquele campo em específico. Exemplo, quando eu fui refutado pelo Dr. Alexandre Venturi, médico pesquisador neurologista lá de São Paulo, por que eu fui refutado? Era um artigo sobre hipnose? Era. Inclusive, está até disponível o vídeo em que eu explico como foi refutado no Instagram. Só que aí que tá. Era um artigo sobre hipnose e enxaqueca. Ele entende da especificação de enxaqueca, perdão. Eu entendo da de hipnose. Então, a partir de um diálogo, debate, ele me refutou e eu refiz a minha explicação acerca do tema. Veja só, aqui o autor não está querendo comparar a eficácia da hipnoterapia com outras técnicas, muito pelo contrário. Como ele próprio diz no resumo, que a doutora Landeiro leu na sua íntegra no seu vídeo, este artigo descreve a hipnoterapia cognitiva. Ou seja, ele está só descrevendo como é o protocolo que ele utiliza no seu hospital. E essa é uma das grandes críticas que a doutora poderia ter feito se tivesse esse repertório dos autores, né? Astrid Naladin era um médico que fazia pesquisa no seu hospital, né? Qual é o problema? O hospital, você tem um acesso irrestrito ao paciente. Ele está ali 24 horas por dia internado. Por quê? Porque o Astrid Naladin trabalhava com pacientes, sobretudo, né, com pacientes em cuidado paliativo, de doenças terminais, tá? Então ele trabalhava muito com pacientes de câncer. Então a gente já vai ver que é o seguinte, como é que é o protocolo que aqui que ele está descrevendo? A doutora Landeiro fala em seu vídeo que esse artigo é ruim, porque ele não tem metodologia e tudo mais, e de fato ele poderia e deveria ter feito uma aba de metodologia, só que o artigo descreve exatamente como é o seu protocolo. Essa é a ideia desse artigo. Esse artigo aqui foi selecionado pela doutora Landeiro por alguma razão. Não cumpre os critérios dos quais ela estava querendo que o artigo cumprisse, porque ele não tem esse intuito. De diferentes tipos de artigos, diferentes motivos de se escrever. Um ensaio clínico randomizado não deve ser avaliado pelos olhos de quem deveria estar lendo uma revisão sistemática e assim por diante. Cada estudo tem um tipo, uma razão, uma forma de ser feito. Esse artigo aqui é ruim, ele é basicamente um texto corrido mesmo, tá? Mas qual é a ideia dele? É descrever o protocolo. Então vamos lá. Basicamente, ele literalmente, tá? Ele estrutura o que é o protocolo que ele está dizendo. A doutora Landeiro no seu vídeo fala, você vai ter que tirar da sua cabeça, tu vai ter que fazer do seu jeito, porque o artigo não dá nada, o artigo não mostra nada como é feito, quantas sessões são, por onde é que tu começa, se é tudo junto, se é tudo na mesma sessão. Bom, ele basicamente separa, que o protocolo ele é separado em 4 etapas, tá? Avaliação, conceituação de casos, estabelecimento de aliança terapêutica, gerenciamento de sintomas, descoberta, cura de autoferidas, promoção da aceitação, atenção plena e gratidão, consiste em 16 sessões semanais, o que de fato, para uma pessoa aqui fora é irreal. Isso aqui se aplica a pessoas num hospital, tá? Então, é interessante saber essa conceituação de quem são os pares do autor, beleza? Ou seja, aqui ele está escrevendo para pessoas de hospitais, basicamente, para que as pessoas saibam como é o protocolo que ele aplica lá, no seu hospital. Depois aqui, né, podem ser adicionadas aí 10 sessões para pacientes que desejam explorar e reestruturar as causas tácitas de seus sintomas. Essa que é uma crítica que a doutora Landeiro deveria ter feito. Essa que é uma crítica extremamente... É um calcanhar de Aquiles. E isso por quê? Porque não existe causa de transtorno, não existe causa específica. Transtorno se chama transtorno justamente por ser multifatorial. Como que o autor, né, e isso infelizmente ainda é muito disseminado pelo mundo, coloca que você pode ir com hipnoterapia atrás da causa de um problema, a causa de um transtorno de ansiedade. Isso não é real, tá bom? Não existem evidências disso. Essa seria uma crítica perfeita à doutora Landeiro, que além de divulgadora científica, é uma grande explicadora das avaliações psicológicas e tudo mais, né, do psicodiagnóstico. Então, essa aqui seria uma crítica fenomenal para ela. Depois, aliás, Felipe, desculpa até te cortar, você pode continuar aí, mas olha só, inclusive, Felipe, essa é a crítica que a gente faz para os nossos pares com hipnose. Sim. Por quê? O que mais tem no mercado, e aí a fuleiragem que o Kenny falou no início, o que mais tem no mercado é um cara que faz um curso de final de semana e ele aprende a buscar a causa do problema e ele fica dando tapa na testa do paciente e mandando ele voltar à causa, e aí começa a dar sugestões diretas que ele está dentro do útero e que viu uma discussão da mãe, orientando o trabalho de uma maneira bizarra. Tem cursos inteiros focados nisso. Então, essa é uma crítica gigantesca que afasta a hipnose dos meios acadêmicos e que afasta os acadêmicos de conhecer mais a hipnose. Porque esses caras fazem tanto barulho que fica parecendo que a hipnose é uma panaceia.
né? Então, essa é uma Exato. crítica muito importante à hipnose que tem que ser feita. E nesse ponto, assim, a gente até dá munição para o doutor Landeiro falar sobre hipnose, porque isso realmente é um absurdo. Vamos Mas lá, é que tá. desculpa ter te cortado, mas é porque o coração bateu forte aqui para dar ênfase nisso, porque isso me irrita profundamente também. Mas é que tá, o desconhecimento dos diferentes marcos teóricos acerca da hipnose, dessas diferentes linhas, leva à não identificação desses erros que para a gente fica muito claro. Então, o que a gente quer passar mais para frente é justamente, né, que vocês conheçam que existe toda uma linha de estudo, diferentes marcos teóricos, diferentes formas de entender a hipnose, que, né, fica bem claro aqui que não existe esse conhecimento específico na análise da Landeira. Então, vai lá, Felipe. Beleza. Bom, depois o autor começa a descrever qual é a primeira fase, né? Porque, como ele disse, são 4 etapas que você vai ter que fazer. É um passo a passo que ele descreve na obra e escreve muito bem. Então, ele basicamente coloca que no começo você faz a formação da aliança terapêutica, você faz, né? Olha só, a conceituação de caso. Cara, o conceito de caso, tá bom? Quando você começa a fazer toda essa assimilação das distorções cognitivas, né, da cogitação, da ruminação, da preocupação excessiva, auto-hipnose negativa. Isso daqui é uma coisa que a Fernanda Landeiro, mesmo que tivesse lido, não teria entendido. Por quê? Porque auto-hipnose negativa, eu, Kane, Robert, a gente lê isso daqui, a gente já sabe o que significa. Auto-hipnose negativa é um termo que, para nós, ele está associado a pessoa ficar ruminando uma expectativa negativa de que algo vai acontecer. Essa expectativa por si só é um procedimento sugestivo e isso gera no sujeito aquela sugestão, isso gera no sujeito aquela sugestão hipnótica negativa contra ele mesmo. Então, entenda, o primeiro passo, né, do protocolo de hipnoterapia cognitiva do Aslan Ladin é justamente a formulação de caso. E a formulação de caso, qualquer psicólogo baseado em evidência sabe, não se faz terapia baseada em evidências sem formulação de caso, tá bom? Depois, se vocês quiserem, posso até indicar aqui o perfil de um psicólogo mestrando em psicologia excelente sobre formulação de caso, para falar mais para você sobre isso daí. Bom, depois ele, infelizmente, né, cai de novo numa crítica que a gente também faz, que ele cai para o parte psicodinâmico. Por mim, poderia ter parado só na parte aqui de formulação de caso, mas depois ele fala que você também pode avaliar algumas questões de cunho psicodinâmico e tudo mais. Enfim, aqui ele explica até como fazer estabelecimento, tudo bacaninha. Show de bola. Aí, depois ele vai para a segunda fase, falando da gestão dos sintomas, né? E aí ele separa, inclusive, quantas etapas são, ele separa as técnicas e a ordem de técnicas que você faz. Eu sei, esses nomes aqui foi um marketing horrível que o Aslan Ladin decidiu fazer, né, para colocar o nome das técnicas, eu sei disso, mas não, expansão de consciência para Aslan Ladin não é nada, sei lá, místico da coisa não, beleza? Então ele basicamente coloca a sequência das técnicas que você vai fazer. Depois, ele basicamente começa a falar sobre dessensibilização sistemática para ansiedade. Depois ele fala, né, treinamento de relaxamento, construção da hierarquia. Ele explica exatamente como fazer dessensibilização sistemática com hipnose. Para facilitar a leitura do autor, ele chega a colocar uma tabela de exemplo, né, de hierarquia de eventos e a construção de maiores eventos sensibilizadores. Aí depois ele segue explicando, ele dá exemplos disso na prática com pacientes, né? Ou seja, da fala do paciente dele, todo o diálogo de como ele faz a técnica. Depois ele explica sugestão hipnótica direta, regressão hipnótica de idade, sugestões e técnicas, ele vai explicando. Beleza, aí vamos para a próxima etapa, vamos lá. Cadê? Aí tem a fase 4, né? Promovendo a aceitação e atenção plena. Ou seja, ele explica tudo bonitinho, exatamente como tem que fazer, as técnicas, tudo bacana. Ou seja, aqui vem uma parte muito importante. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui, calma aí, para eu poder dar mais foco aqui. Quando a autora fala que o artigo, ele não explica, ele não dá nada de como fazer a técnica, de que não diz quantas sessões tem que fazer, de que você vai ter que fazer do seu jeito. Veja bem, mesmo que o artigo seja ruim, e ele é, eu não posso mentir acerca de uma informação. Eu não posso
recusar informações e pegar apenas aquelas que sustentam o meu ponto argumentativo. Isso é uma falácia argumentativa que dentro da academia a gente chama isso de cherry picking, né? Que é uma alusão aos colhedores de cereja, que eles vão na cerejeira e eles pegam apenas aquelas que os agradam, né? Ou seja, isso é um argumento falacioso. Ou seja, se vocês verem o vídeo da Fernanda Landeiro, vocês vão reparar que ela leu o resumo, ela passa para baixo, né? Ela provavelmente não achou a palavra metodologia e foi direto para a conclusão. E disso ela tira a sua crítica a toda a hipnose, com base em um artigo que nem é um ensaio clínico, não nada do gênero. Na verdade, ela pegou um texto, que é um texto corrido, um texto descritivo sobre como é que ele faz no hospital dele com os pacientes, né? Onde ele explica muito bem, inclusive, como ele aplica essas técnicas. Os seus pares entendem, ou seja, qualquer praticante da hipnose lendo isso daqui entendeu como é que funciona, concordando ou não, nós entendemos como funciona o protocolo, nós entendemos perfeitamente, inclusive. Ou seja, isso dá uma evidência que infelizmente aconteceu. A doutora Landeiro, tá bom? A doutora Fernanda Landeiro não leu o artigo. Doutora Fernanda Landeiro, seu trabalho é importantíssimo, mas você não leu o artigo que você disse refutar, analisar, enfim. E isso é uma prática que, inclusive, né, a gente ficou sabendo que a doutora Fernanda Landeiro vai fazer uma live stream com a pesquisadora pós-doutora Fernanda, perdão, pós-doutora Gabriela Bailas, inclusive outra divulgadora científica muito importante. E a gente, inclusive, eu pedi ajuda para o Kenny para me ajudar a achar um vídeo lá, em que a Gabriela Bailas, com a ajuda de uma outra pesquisadora nutricionista, refuta um artigo de hipnose sobre nutrição e emagrecimento e tudo mais, muito bacana. E nos comentários, eu vou até colocar na tela aqui para vocês, existe um comentário muito interessante, né, de que quando uma pessoa se propõe a usar um artigo, que ele pelo menos tenha lido aquele artigo, né? Que é o mínimo que se espera. Inclusive, a Gabriela Vaz coloca ali os emojizinhos ali de palma para a fala da própria pesquisadora ali de nutrição. Então, a gente faz o mesmo apelo, que quando se refuta um artigo, quando se utiliza um artigo, que você leia aquele artigo, tá? Então, essa é uma falha crassa do vídeo da Fernanda Landeiro. Ela fez 1/3 do seu vídeo sem ter lido aquilo que sustentava 1/3 do seu vídeo, perfeito? Então, se Felipe, leigo ler o artigo, você vai ver que essa fala dela está completamente incongruente. Fala, Robert. Felipe, uma outra coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte: nesse meio de informação digital, de influência, nesse meio onde que as coisas são efêmeras e rápidas, pessoas que têm a atenção de um público, elas devem ser responsáveis com aquilo que falam. Elas devem ser responsáveis com aquilo que elas pregam. E é muito claro, a doutora Fernanda Landeiro, ela prega a evidência científica, ela prega a prática baseada em evidência. Como é que ela pega um artigo, ela faz uma escolha aleatória de um artigo, ou melhor, ela escolheu esse artigo com um viés interpretativo. Ou ela digitou hipnose ali, ou hipnose cognitiva ali, e pegou o primeiro artigo e botou ali sem ver, ou então ela escolheu ele com viés. De todas as formas, ela não fez uma análise criteriosa do assunto hipnose, antes de vir falar que é pseudociência ou não. E quando uma pessoa, com a habilidade que ela tem, com a atenção que ela tem, fala isso, ela está deseducando a população. Ela tá passando uma informação para a população que não é real. Agora, ela tinha a oportunidade de pegar vários artigos, ela tinha a oportunidade de pegar bons artigos e trazer para o público dela e deixar o público dela perceber sobre a técnica em específico, sabe? Sobre a hipnose em si. Por que ela fez isso? Esse é um questionamento que eu me faço. É para uma questão mercadológica? É para traçar o viés de confirmação dela de que isso é pseudociência? É para uma questão concorrencial do crescimento da hipnose aí em relação a outras abordagens? Eu não sei por que ela fez isso. Mas eu tenho a impressão que aconteceu com ela um fenômeno que tem acontecido muito na internet, que há pessoas que têm algum tipo de especialidade, que é bom em alguma coisa, mas que ganham uma grande projeção, se acreditar especialista em tudo que fala, com uma simples leitura de resumo. Assim, a gente ficou, né? Inclusive foi uma percepção nossa, porque ela fez um alarde antes de que ia falar da hipnose, que hipnose é pseudociência, postou nas redes sociais, fez vários stories sobre isso. A gente foi para ver, de fato, o que ela ia falar, porque é um assunto de interesse para a gente.
E quando a gente viu, a nossa sensação foi de decepção. Não de decepção com o assunto em si, mas de decepção da forma como ela abordou. Porque a gente espera tanto de uma pesquisadora que é séria, que tem um público tão grande, que quando ela falou isso, assim, foi decepcionante para a gente porque ela não fez isso de maneira séria. Ela não trouxe o assunto que ela poderia ter explorado muito bem. Aliás, ela gastou os minutos finais da live dela falando sobre hipnose e ela passou a live praticamente inteira usando outros 2 artigos que ela fez a escolha de forma enviesada também. Enfim, só queria Não só pontuar isso isso, aqui porque foi muito chato. é, É triste isso acontecer. não só isso, né, Robert? É que quando a gente tem uma pessoa da magnitude da Fernanda Landeiro, que é uma divulgadora científica, de novo, ela é uma divulgadora científica importantíssima para a psicologia no Brasil. Quando você é, sei lá, um seguidor dela, você, primeiro, duvido muito que um seguidor dela vá questionar as informações que ela passa de forma crítica, pela confiança. Quando você acessa o Instagram dela, até fui confirmar aqui, quando você acessa o Instagram dela, por exemplo, né? Você tem uma letra, um nome que é um orgulho de se poder ostentar por qualquer pesquisador, que é o nome Oxford University. Então você não vai questionar. Você, enquanto leigo, fã de psicologia, acadêmico de psicologia, você não vai questionar a pessoa porque você confia naquilo que ela ostenta, sabe, no Na histórico autoridade da pessoa, na construída, né, no autoridade, histórico. né? Então, assim, Fernando Balandeiro, você comprovadamente sozinha provou que você não leu o artigo. Isso não é um xingamento nem nada do gênero. É que tudo que veio decorrer desse começo do seu vídeo sobre hipnose está embasado em você não ter lido a única pesquisa que você trouxe. E é um artigo, tá, pessoal que está assistindo, é um artigo de 23 páginas. Então, ela fala que o artigo não explica como é que faz o protocolo e tudo mais. Da página 3 até a página, só para colocar especificamente, até a página 18, tá? Você tem literalmente tudo aquilo que ela disse que o artigo não tinha, perfeito? De novo, não tem aba metodológica, isso é uma falha escrassa. Ninguém aqui está dizendo que esse artigo é bom, tá? Antes que qualquer pessoa fale, ninguém aqui está dizendo que esse artigo é bom. A gente só mostrou que o artigo tinha exatamente aquilo que ela disse que não tinha. Fala, Lucas. Eu queria citar, deixar claro que, mais uma vez, de que em nenhum momento que nós estamos criticando o trabalho da Landeiro, né? Já falamos aqui várias vezes, citamos de novo a importância do trabalho dela, mas a gente não pode negar, como o próprio Robert falou, essa decepção que nós tivemos com a irresponsabilidade de, claramente, não só durante a leitura desse artigo, né, como o Felipe demonstrou claramente, dela não ter lido, dela não ter feito uma análise, né, realmente completa sobre ele, mas como tudo que vem depois, que é o que a gente vai começar a falar, né, daqui para frente, que fica muito claro o desconhecimento completo da doutora acerca do tema hipnose, pela forma, pelos argumentos que ela utiliza daí para frente. Então, por quê? Na hora que ela vai falar, por exemplo, se simplesmente fosse uma live falando sobre erros de um artigo científico, tudo bem, mas houve todo um alarde, e sempre nas redes sociais ela deixa bem claro que hipnose é fuleiragem, hipnose é pseudociência, ela afirma isso categoricamente, e fica muito claro de que ela nunca realmente aprofundou no estudo sobre o tema. Na verdade, ela nem aprofundou, ela nunca estudou de fato esse tema, porque o que vem daí para frente fica muito claro de que apenas aquele preconceito que existe dentro da própria academia e alguns argumentos que são utilizados por pessoas que assim, leram, no máximo aprenderam ali na faculdade de psicologia alguma coisa sobre o tema, mas nunca realmente pegou um livro, nunca pegou um artigo mais aprofundado. Então, essa irresponsabilidade acerca do que é apresentado sobre o tema que a gente ficou bastante assustado. A gente precisa aqui, né, fazer esse papel de apresentar os fatos e os dados para vocês. Bom, seguindo nisso, então, a gente vai para a próxima fala da própria doutora Fernanda Landeiro no vídeo. Olha aí. E aí, a pergunta que sempre surge é, mas a hipnose, né, não serve para nada? A hipnose não ajuda? Bom, vamos lá. Para eu saber se uma coisa ajuda ou uma coisa não ajuda, eu preciso isolar as variáveis. Se eu aplico tudo junto, né, como é que eu vou saber o que fez efeito? Entende? Então, assim, ele diz que a hipnose ajuda no tratamento da ansiedade, mas daí ele aplicou técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, mindfulness, psicanálise e hipnose. O que foi que ajudou? Não sei.
né? Honestamente, eu não sei te dizer o que ajudou. Ah, tudo contribui, tudo ajuda. Meus amores, mas não é assim que se faz ciência, entende? Para eu saber o que ajuda, eu preciso isolar as variáveis, porque senão eu aplico um monte de coisa junto, entrego para Deus, né? Na energia quântica do reiki, o negócio vai andando. Não é assim que se faz ciência. Eu preciso saber o que ajuda, que horas ajuda, como é isso, né? Para que eu possa isolar essas variáveis, para que aí sim eu possa dizer, tá? Perfeita colocação da doutora Landeiro. De fato, nós precisamos isolar as variáveis para saber aquilo que funciona ou não, para saber se algo integrado a TCC tem funcionalidade ou não. Agora é o seguinte, a linha metodológica, né, nós temos duas linhas metodológicas em ensaios clínicos com hipnose. Uma que sempre foi vista como uma linha secundária, que é quando você pega a hipnose e compara ela com vários tipos de grupo de controle, ou seja, sempre foi uma evidência de fato secundária, né? Só que a maneira mais efetiva de se estudar hipnose como um adjunto da terapia cognitivo-comportamental, inclusive descrito na meta-análise de Ramon do Herol 2021, é justamente quando você pega dois grupos de terapia ativa. Hipnoterapia cognitiva, que é a TCC com hipnose, contra a TCC. Ou seja, dois grupos ativos. A linha dos sonhos mesmo seria um grupo só de hipnose, um grupo com TCC com hipnose, um grupo só de TCC, um grupo controle. Esse seria o sonho dos sonhos, né? Porém, durante o vídeo é dito de uma maneira como se essa linha de pesquisa de hipnose não existisse, como se não existissem pesquisas isolando os fatos para descobrir a eficácia ou não, o tamanho de efeito que a hipnose pode vir a causar. E aí entra uma outra falha muito grande do vídeo da doutora Landeiro, que eu quero que vocês escutem. Veja só. Bom, mas o estudo é para avaliar a hipnose, o estudo não é para avaliar tudo junto. Eu quero saber se a hipnose funciona, né? Não, o estudo não é para avaliar nada, afinal, o autor não se propõe em nenhum momento da obra a fazer isso. Essa crítica seria cabível a um ensaio clínico, né? Mas aqui o autor está literalmente fazendo um texto corrido sobre isso. Ou seja, você dizer que o estudo é ruim por não entregar aquilo que ele não se propôs em momento algum, das duas, uma. Ou é uma inaptidão de leitura acadêmica, ou é má fé da autora do vídeo. E isso porque seria como você acusar um carpinteiro por não ter consertado o cano da sua casa, sendo que isso é o trabalho do encanador. O carpinteiro se propôs a fazer um trabalho com madeiras e assim por diante. Essa crítica da doutora Landeiro é cabível a um ensaio clínico, não a um texto corrido, não a praticamente sei lá, um artigo de opinião praticamente, né? Então, aqui essa crítica ela não é cabível. E antes de eu, enfim, mostrar um exemplo dessa linha de pesquisa, queria saber se alguns dos dois têm alguma fala a fazer nesse ponto. Eu tenho muitas falas para ver nesse ponto, mas eu acho que você já resumiu tudo. Agora, eu fico assim, tentando entender se a doutora Landeiro falou isso realmente com essa. Só para confirmar esse viés dela, para poder tentar botar uma crítica a mais, ou se ela fez isso por desconhecimento. Porque ela pega um artigo que não se propõe a investigar determinada coisa, e ela vai lá e fala que esse artigo é ruim, e fala que ele é ruim porque ele não se propõe a fazer isso. Ora, cada artigo vai se propor uma coisa. Agora é a mesma coisa dela reclamar que a maçã não tem vitamina C, que não tem vitamina C o suficiente, não sei o quê, sendo que a gente já sabe que comer maçã não é para você ter vitamina C, você vai comer laranja, você vai comer acerola, você vai comer goiaba. Cara, é um absurdo essa fala dela. Uma mulher da envergadura dela, com a capacidade dela, com a influência que ela tem, pegar um único artigo enviesado, né, que tem várias críticas, a gente tem várias críticas a ele, trazer esse artigo e reclamar que ele não compara, porque ele está usando muitas coisas. Ele descreveu minuciosamente por que usa esse tanto de coisa. E ele não tem por objetivo comparar a hipnose com outras estruturas de abordagem. Ele tem o objetivo de descrever como ele utiliza. Então, assim, de verdade, sabe? A gente entrou em contato com a doutora Fernanda antes justamente para pontuar essas coisas, para entender se ela agiu de má fé, se ela agiu de inocência ou se ela agiu por imperícia no trato da leitura, do entendimento do que é uma estrutura científica, né? Então, assim, é lamentável. E assim, é bom deixar claro de que em vários momentos, várias falas da doutora, fica muito nítida assim, a intenção dela de dizer de que, olha, não existe realmente uma linha de pesquisa em que isole ali a hipnose TCC e consiga apresentar a hipnoterapia cognitiva
tendo resultados melhores do que a terapia cognitivo-comportamental isolada. E, na verdade, assim, uma das meta-análises mais citadas, lá de 1995, do Kirsch, é justamente isso, né? Comparando a hipnose aliada à TCC com a TCC por si só. Então, assim, independente da qualidade dos artigos, existem várias críticas a essa meta-análise. Essa meta-análise foi publicada no Journal of Consulting and Clinical Psychology, fator de impacto 7.156, segundo o site da própria APA. Então, assim, atualmente nós temos uma meta-análise atualizada do Ramon de 2021, de que as críticas que existem a ele também são bastante enviesadas, fica bem claro assim, o viés que existe em cima das críticas que já foram feitas em cima dessa meta-análise, que possui também uma boa construção em cima dela. E para a gente não ficar falando só de meta-análise, eu quero citar aqui um ensaio clínico randomizado de 2008, de Kestel e colaboradores para fibromialgia, justamente mostrando a hipnose associada a TCC, gerando resultado melhor do que TCC isolado. Então, assim, como assim isso não foi apresentado? Como assim ninguém consegue explicar? Ou seja, já tem 30 anos de acúmulo teórico sobre o tema e ela fez questão de pegar um único artigo que não se propõe a isso. Ora, gente, numa boa, se você é seguidor da Landeiro, você está ficando chateado com isso que eu estou falando, eu sinto muito, né? Você está tampando o sol com a peneira. Você não tem que ficar chateado com o que eu estou falando. Você tem que ficar chateado com ela não ter entregado aquilo que ela costuma entregar, que é um vídeo de qualidade, um conteúdo de qualidade. Infelizmente, dessa vez, ela vacilou. Eu ia falar peidou para trás aqui, mas acho que não posso falar isso. Então ela vacilou, né? Então, assim, ficou de brincadeira na tomateira, de verdade. Bom, peço desculpas aos espectadores, o Robert, ele é muito velho, então as suas alegações, suas associações sempre são de séculos passados. Bom, eu queria fazer uma amostra aqui de um ensaio clínico também, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aliás, para quem deve estar vendo aqui em cima, tem um íconezinho aqui, tá, do vídeo da Landeira, para a gente poder ir acompanhando o que a gente vai falar, beleza, pessoal? Bom, veja só, esse aqui foi um ensaio clínico publicado no ano passado, e quando a gente fala em PBE, a gente sempre fala, né, no pilar, que um dos pilares é o quê? A melhor evidência disponível. E a gente sempre fala em evidências recentes, ou seja, tanto é que as revistas sérias não aceitam artigos com menos de 60%, 70% de artigos com mais de 5 anos, justamente porque a ciência precisa ser atualizada. Bom, 5 anos, me recordo se eu estou certo, é 2017 para frente, né, Robert? Isso, exatamente. Isso, né? Beleza. Bom, 2021 está dentro de 5 anos, beleza? Publicada agora recentemente, pesquisadores alemães, beleza, justamente sobre a eficácia da hipnoterapia comparada à TCC, tá, para depressão leve a moderada, beleza, isso aqui é um ensaio clínico randomizado com avaliadores cegos, ou seja, durante o vídeo é falado sobre a falta de crivo metodológico, inclusive na própria rede social agora, recentemente foi publicado pela própria doutora Fernanda Landeiro sobre a live stream que ela fará, porque os ensaios, os estudos de hipnose não têm crivo metodológico, não tem rigor, e inclusive essa é uma crítica nossa, a maioria dos estudos com hipnose, que justamente faltam rigor, inclusive uma das críticas à própria meta-análise do Kirsch que a gente tem é justamente sobre o rigor de inclusão de estudos nela. A gente conscientemente sabe dessas críticas e a gente faz essas críticas. Agora, vamos lá. Eu também passei o artigo aqui para tradução no próprio aplicativo aqui do Google, tá bom? Para todo mundo acompanhar. Vamos lá. Os próprios autores deixam isso claro, hein? Faltam ensaios clínicos randomizados metodologicamente bem desenhados sobre a eficácia da hipnoterapia. E o que é mais interessante nesse ensaio, que eu amei esse ensaio aqui por causa disso, ele não pegou o ensaio clínico randomizado de TCC contra TCC com hipnose. Não. Ele foi justamente naquilo que teoricamente tem menos eficácia, tem menos evidências. É justamente a hipnose sozinha, ou seja, a famosa hipnoterapia clássica, ou como você queira chamar, tá? Ou seja, eles isolaram mesmo a situação, tá bom? Então, Felipe, o ensaio é pouco rigoroso. Não é, tá? A descrição é excelente sobre o número de sessões, inclusive na Alemanha, qualquer procedimento terapêutico com menos de 24 sessões é considerado curto, tá? Esse ensaio só pegaram 20 sessões, beleza?
Disso, você teve aí a randomização sem que os avaliadores tivessem conhecimento, é óbvio, né? Por isso que é um ensaio com avaliadores cegos, beleza? Foram 18 meses para cada participante, eles explicam até mesmo como é que foi o processo de busca dos pacientes para o teste, quanto tempo de experiência clínica os terapeutas tinham que ter no mínimo para poder fazer aquilo. Gente, o ensaio é muito bom, tá bom? Ele compara a eficácia da hipnoterapia com o tratamento padrão baseado em evidências, TCC, para depressão maior, leve a moderada, perfeito? E veja só, ele já mostra, inclusive ele referencia, veja só, o próprio Asen Aladdin, né, dizendo, em segundo lugar, a hipnoterapia foi aplicada com sucesso no tratamento da depressão maior no passado e referencia Asen Aladdin com seus ensaios quando ele ainda estava vivo, né? Fala, Lucas, antes de eu continuar, fala aí. Então, e uma coisa que é impressionante nesse estudo é que, nesse caso aqui, a descrição que é feita acerca de hipnoterapia associa a hipnose a técnicas humanistas, a metáforas. Então, se a gente tem a terapia cognitivo-comportamental sendo padrão ouro no tratamento da maioria das psicopatologias, e a gente tem a hipnose associada a outras técnicas que, teoricamente, não são padrão ouro, e gera, né, como eu acredito, talvez você vá falar ainda, mas gera resultados tão bons quanto, e isso é no mínimo impressionante, é no mínimo algo que a gente deveria ter um olhar mais, enfim, mais atencioso à hipnose nesse caso. Não, e não só isso, né? A descrição que eles dão do que é hipnoterapia, gente, qualquer pessoa que se preocupe com psicologia baseada em evidências vai ver aquilo e vai ver, meu Deus do céu, isso daqui é uma atrocidade. É de fato a visão de hipnoterapia general aí, de que você vai fazer sugestões diretas com metáforas e usar daquela ideia de Milton Erickson, inclusive pelo próprio rigor metodológico, eles ainda colocam, né, que todos os pacientes, se não estava tomando medicação, não ia tomar medicação, se estava tomando medicação, tinha que ter 3 meses de estabilização naquela medicação, sem trocar de medicação, justamente para isolar as variáveis. Eu não quero que o resultado saia enviesado dizendo que o cara melhorou porque ele começou a tomar um remédio novo no meio do protocolo. Não, não foi assim. Outra coisa, tá? Eles ainda falam que é o seguinte, eles medem, né, quantos eventos adversos eles tiveram. Como assim? Eventos adversos, pensamento suicida e tudo mais. No grupo de hipnoterapia, houve muito mais eventos adversos do que o grupo de TCC. E isso é explicado pela obra que, olha, nessa visão de hipnoterapia, né, nesse padrão, é muito focado em memórias traumáticas de infância, não sei o que lá. Então é normal evocar isso nos pacientes. O próprio artigo mostra isso e muito mais. Eles ainda fazem o cálculo para dizer, olha, os terapeutas de TCC, eles usaram mais técnicas de TCC ou de hipnose? E o vice-versa, os de hipnose usaram técnicas de TCC ou de hipnose? Eles fizeram esse cálculo e mostraram que não. Os de TCC fizeram mais de TCC e os de hipnose mais de hipnose. Mas como assim, Felipe? É óbvio, toda psicoterapia tem características específicas e genéricas, tá? Então, é óbvio que toda terapia vai ter, por exemplo, sei lá, o acolhimento, a escuta, né? Tu não vai poder ter um psicólogo TCC que não pode escutar o paciente, porque o cara da psicanálise falou, não, a escuta é nossa, a gente que fica em silêncio aqui, então vocês têm que ficar falando a terapia inteira. Não, toda psicoterapia tem fatores compartilhados entre si, tá? Mas eu quero saber se os achados desse ensaio clínico foram passados de forma transparente. Gente, pelo amor de Deus, os caras utilizaram até mesmo, tá? O flow, o diagrama da própria Consort. Inclusive, tem um artigo muito bom, 2012, quando o Consort de 2010 foi estabelecido. Eu posso depois deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo também, uma leitura muito interessante para vocês entenderem como é que funciona, tá? Esse reporte assim, de transparência do Consort, beleza? Então, gente, foi um excelente rigor. E outra coisa também, para evitar que alguém me fale. Porque as pessoas no grupo de hipnoterapia eram mais suscetíveis à hipnose, então elas tinham uma maior facilidade de melhorar com hipnoterapia. Errado. As pessoas tinham a mesma suscetibilidade hipnótica no grupo de TCC, no grupo de hipnose, que é uma suscetibilidade média-baixa para quase alta, tá?
todo mundo com a mesma média, beleza? Então vamos até no artigo aqui, ó, em inglês, perfeito, que tá bonitinho, que não tá com erro de formatação por causa do aplicativo do Google. Aqui, ó, beleza? Então 5.7 aqui na galera da hipnoterapia, 6.2 na galera aqui da terapia cognitivo-comportamental, beleza? Depois, deixa eu ver. Ah, tá bom, né? Eles utilizaram a escala de Harvard, a gente vai falar sobre suscetibilidade hipnótica daqui a pouquinho também. E, enfim, discussão. Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a comparar a eficácia da hipnoterapia na depressão maior, leve a moderada, com o da psicoterapia baseada em evidências. Mais do que isso, fornecemos dados de segurança em TCC e hipnoterapia. A hipnoterapia mostrou-se não inferior a TCC no percentual médio de redução dos sintomas de acordo com a escala que eles utilizaram para a medição disso, que é a Montgomery Asperg, beleza? Desde o início até o final do tratamento. E não só até o final do tratamento. Foi feito um follow-up de 6 meses e 12 meses para acompanhar os pacientes, beleza? No final do tratamento, dos pacientes tratados, perfeito, você teve um placar de 23 a 18 de pacientes que alcançaram a remissão da depressão, dos sintomas de depressão maior, perfeito? Então, temos que entender que, nesse caso aqui, foi um 23 a 18, não é muita diferença, beleza? Não tem diferença significativa, mas aí um 23 a 18 aí para hipnoterapia. Ou seja, uma hipnoterapia clássica, do jeito como todo mundo conhece, beleza? Feito de forma rigorosa, inclusive os próprios autores dizem que, olha só, a randomização ela afeta negativamente o resultado. Por quê? Porque haviam pacientes que queriam fazer TCC e haviam pacientes que queriam fazer hipnoterapia. Só que como é feita a randomização, ou seja, são separados os pacientes de forma aleatória para os grupos, já se tem evidências de que, veja, o paciente querendo algo, ou seja, o paciente querendo participar daquilo, beleza? Essa correspondência de preferência afeta o resultado. E mesmo com pessoas não querendo serem mandadas para a hipnoterapia, mesmo assim, a hipnoterapia clássica não foi inferior à TCC. Sozinha, a hipnose sozinha, isolar os resultados. Sozinha, novamente, mais uma vez, sozinha, perfeito? Tá aqui um ensaio clínico randomizado para vocês conferirem, eu vou deixar o link na descrição, perfeito? Publicado agora em 2021. Perfeito? Ô, Felipe, duas coisas que eu acho que a gente pode trazer aqui. A primeira delas é porque, em alguns pontos, a doutora Landeiro falou e criticou a estrutura de cegamento. Principalmente na hora que ela foi falar sobre o Botox lá para depressão e etc., e que gera uma frustração maior, e como é que você vai cegar, né? A estrutura de cegamento, ela não é necessariamente nos pacientes que estão recebendo a técnica e nos aplicadores. Nesse caso aí, a estrutura de cegamento foi nos avaliadores dos resultados. Ou seja, quem está avaliando o resultado, e que é fundamental, isso aí é sensacional, porque a gente exclui a ideia de placebo aberto, a gente exclui as expectativas, né? Quando a gente pega que os avaliadores, eles são cegados, eles não têm ideia se a pessoa recebeu hipnose ou se ela recebeu a terapia cognitiva. Então, isso aí é fundamental para diminuir viés. É mais importante até do que o cegamento dos aplicadores das terapias, né, dos psicólogos, dos terapeutas que vão aplicar a terapia, e do próprio paciente, até porque você acabou de citar aí, eu achei fundamental o não cegamento, né, ou seja, o paciente saber qual terapia estava recebendo, foi fator negativo para o processo. E mesmo com essa percepção negativa, né, esse fator negativo, ainda houve resultados que contrariavam essa expectativa sobre determinada abordagem ou não. Então, vamos lá. Com relação ao cegamento dos pacientes, né? Eles só ficaram sabendo, basicamente, do tratamento em que eles seriam alocados, tá? Pouco antes de começar ele, tá? Sim. Então, a randomização foi feita adequadamente, os avaliadores estavam cegos, os avaliadores não sabiam na hora de avaliar qual tratamento o paciente tinha recebido, os caras isolaram inúmeros fatores. Sim. Esse é um excelente ensaio clínico, tá? Então, assim, Por que que a minha pergunta é, por que que a Landeiro não pegou esse ensaio clínico? Porque, será assim, que tem um motivo eu literalmente, claro sobre isso? Será que é literalmente, porque ela tem o viés, já que, assim, eu quero mostrar que a hipnose não funciona, que não tem bons artigos?
Por que ela não pegou bons artigos, sabe? Assim, eu não consigo entender isso. Mas, enfim, um outro aspecto que eu queria trazer, além dessa estrutura de cegamento aí, que é fundamental a gente pensar sobre isso, é o fato dela desconsiderar a existência dessas estruturas de estudo, estudos que fazem essas comparações. Como é que ela me fala que não existem estudos assim, sabe? Assim, é surreal isso, é surreal. Não só isso, tá? A gente tem que, de novo, entender a importância de um ensaio clínico randomizado que mostrou que a hipnose sozinha alcançou esse resultado. E outra coisa, quando eu procurei esse ensaio clínico, eu literalmente só fui na PubMed, botei hipnose, TCC, ansiedade, né? E só cliquei ensaio clínico randomizado. Pim! É o primeiro, foi o primeiro. Eu só peguei e li. Eu não fiquei fazendo cherry, eu só peguei o primeiro que me apareceu. Né? Eu tava ali com vocês ontem. Foi ontem? Não. Foi semana passada que a gente fez que a gente se reuniu para conversar, né? Eu fiz isso ali com vocês, a gente tava conversando e falei, ó, tá aqui, ó, o primeiro resultado, pim, mandei. Tá? Então, gente, não é difícil procurar um ensaio clínico randomizado, é só você filtrar por isso. É só a PubMed, ela tem ali meta-análise, revisão sistemática, ensaio clínico randomizado. Eu só cliquei ali. Fala, Lucas. Inclusive, é bom deixar claro que aqui a gente está pegando um estudo muito bom, muito bem desenhado, então depois não tem argumento, mas só existe um estudo bem feito nesse sentido. A gente está pegando esse estudo aqui para exemplificar para vocês, mas além da gente já ter falado ali sobre estudos envolvendo hipnose, TCC e tudo mais, quando a gente fala sobre hipnoterapia de uma forma mais aberta, existem vários outros estudos, vários outros ensaios clínicos randomizados. Eu posso citar um aqui de 2014 também, de Hassan e colaboradores, que mostra a hipnoterapia sendo mais efetiva do que a própria reposição de nicotina para tabagismo, que já é muito bem estabelecido, e principalmente no controle da dor, que é onde historicamente a gente tem maior evidência. E falhou para você também, Felipe? E principalmente quando a gente fala sobre controle de dor, a gente tem uma evidência científica, inclusive histórica, muito robusta, né? Eu não sei, inclusive eu queria até convidar o Robert para falar um pouquinho sobre as evidências, afinal, ele, né, a linha de estudo dele é justamente sobre essa, se né, couber isso aí para frente. Inclusive a Landeiro, a doutora Landeiro chega a falar em algum momento de que, olha, a hipnose ela seria apenas um penduricalho sem sentido, porque a hipnose por si só ela não funciona. Só que, quando a gente pensa em alguns aspectos específicos, por exemplo, controle de dor e etc., nós temos a hipnose por si só funcionando. Inclusive, existe um estudo de Miller e colaboradores lá de 2015, muito bom, que foi um estudo com 1.000 pacientes, um N muito grande, mostrando melhora significativa para sintomas de síndrome do intestino irritável, inclusive melhorando também scores envolvendo ansiedade, depressão, buscando basicamente relaxamento progressivo e sugestões diretas. Ou seja, hipnose por si só, gerando resultados bons em outros aspectos, no controle da dor, e até estudos bem antigos lá falando sobre testes Stroop, né, que é um dos testes mais robustos da psicofisiologia, mostrando que a sugestão hipnótica gera mudanças, inclusive cognitivas, e seus correlatos neurais, inclusive, com eletroencefalografia, neuroimagem. Então, assim, existe um corpo de evidências muito grande, a gente só está mostrando aqui para vocês, o Felipe está mostrando, um estudo muito bem feito de 2021 sobre hipnoterapia, né? Então, vamos seguir. E assim, outra coisa, né? Ninguém, pelo menos que leva a hipnose a sério, né? Ninguém diz que a hipnose só tem maravilha. Muito pelo contrário. A gente fica feliz com ensaios clínicos como esse agora surgindo em 2021, lembrando que esse ensaio clínico, ele é resultado de todo um desenho clínico já feito já em 2017 por aqueles pesquisadores que estão há tempos redesenhando a forma como se aplica e como se estuda a hipnose, porque de fato a hipnose numa perspectiva séria, tá? Ela é um campo emergente. A gente não recusa isso, a gente não nega isso, a gente grita isso. Hipnose é um campo emergente, pelo menos como uma perspectiva séria, né? Então, nós temos ainda campos nascendo, pesquisadores nascendo, e uma das grandes complicações que nós temos é, entre bons pesquisadores, passa-se muito tempo. Nós temos um problema de tempo no campo de hipnose, tá? Então, entre o cara lá em 1995 começar a pesquisar
e 2021 houveram muitas bobajadas, né? Então, existe um lapso de tempo entre bons pesquisadores aparecerem. Tá? Essa é uma das grandes complicações da hipnose. A gente vai só agora esperar o Robert Rezende conseguir voltar para a gente prosseguir, então, aqui com a nossa análise do vídeo da doutora Fernanda Landeiro. Só que eu tô sem imagem agora, porque eu estava fazendo a transmissão pelo meu celular, porque Tá. como eu sou velho, né? Vocês adoram falar que eu sou velho. Isso. Eu tenho medo desses trem de webcam de computador. Então a minha é até desinstalada, então nem uso ela. Quando eu vou fazer alguma transmissão assim, eu uso o celular e ele acabou a bateria. Então daqui para frente, vocês vão ouvir mais a minha voz do que ver a minha imagem. O questionamento é, funciona sozinha? Não. Já é provado isso na literatura. Sozinha não funciona. Então não é tratamento, gente, né? É um acréscimo desnecessário, é um penduricalho. Porque se ela só funciona junto com a terapia cognitiva, com o mindfulness, com técnicas comportamentais, é disso que eu preciso, né? Hipnotizar o paciente é um acréscimo desnecessário nesse processo. Eu estou adicionando um enfeite, um penduricalho a esse tratamento que não é necessário, tá? Então, assim, eu vou falar muito claramente aqui, né? Assim como eu falei do reiki, reiki é pseudociência, tá? Hipnose é pseudociência, não adianta gritar, não adianta se chatear, não adianta berrar, é pseudociência, tá? Bom, geralmente quando alguém começa a sua frase dizendo a ciência diz que tal coisa, pesquisas dizem isso aquilo, a literatura disse que, ou YX coisa. Bom, todo divulgador científico, inclusive a própria doutora Fernanda Landeiro, geralmente nos avisa de que isso é sinal de fuleiragem. Isso porque quer dizer que você não apresentou evidências, você não apresentou a fonte daquilo que você falava. Então, quando a Fernanda Landeiro, com todas as letras, categoricamente afirma que a hipnose é uma pseudociência, não adianta gritar, chorar e tudo mais, veja, essa é uma leitura específica e individualizada da própria doutora Fernanda Landeiro. Ela não encontra respaldo na comunidade científica como um todo, né? Do contrário, você tem aí grandes pesquisadores, como por exemplo o professor David Spiegel, na própria Stanford, mostrando a utilização da hipnose muito bem disseminada no exterior, em hospitais, em clínicas psicoterápicas e tudo mais, né? Ou seja, você tem ali a hipnose sendo utilizada na grade curricular de universidades renomadas, e isso não é um argumento para que a hipnose seja científica, tá bom? Não tentem imputar em mim uma falácia lógica, eu não estou fazendo isso, apenas estou dizendo a utilização dela pelo Dr. David Spiegel. Agora, quando eu falo que hipnose é uma pseudociência, eu preciso de uma fonte disso, eu preciso de um consenso entre isso. Afinal, quando eu quero dizer que algo funciona ou não, a própria Fernanda Landeiro diz que são necessárias evidências, são necessárias robustez, é preciso ter conhecimento de literatura para que isso seja dito. Ora, a doutora Fernanda Landeiro se fez utilizar de um artigo, da qual ela não leu, para tentar, então, imputar que a hipnose seja uma pseudociência. Mas, doutora Fernanda Landeiro, você leu a literatura acerca de hipnose? A literatura é o conjunto, é o todo, o histórico de pesquisas, né, e fundamentos acerca de um tema. Você conhece a literatura? Né? Então, veja, quando você tenta utilizar um artigo para fazer isso, você literalmente foi completamente contrário toda a sequência do que é ciência, que é observar um fenômeno, a partir desse fenômeno buscar compreendê-lo, para que no final você tenha uma resposta de como aquilo funciona ou do que aquilo é. Agora, quando eu começo a minha pesquisa já com a resposta, ou seja, hipnose é uma pseudociência, portanto eu tenho que sustentar isso. Isso não é exatamente o que a gente chama de pseudociência. Né? Ou seja, o cara do reiki, ele já não começa o argumento dele, a construção de busca dele em dizer reiki funciona, logo tenho que buscar argumentos para. Não foi exatamente esse o caminho que você fez? Então, entenda a complicação disso daqui. Agora, tem uma parte ainda pior do seu argumento, que é quando você fala sobre hipnose ser pseudociência, sobre ela não funcionar, justamente porque nós não temos a definição consensual ainda na comunidade sobre o que é o fenômeno hipnose, e você faz a seguinte fala, veja bem. Para tratar transtorno mental, não tem evidência. Tá? O que é hipnose? Isso não é nem bem definido na literatura.
O que a gente sabe é um estado de alteração de consciência. Ok, até aí todo mundo sabe, mas o que é a hipnose clínica? Isso não é nem bem definido, tá? Então, a hipnose consiste num estado especial de consciência, né? Num estado alterado de consciência ou de percepção, que é obtido por meio de situações, né, do cotidiano, em que a pessoa pode ter essa alteração de consciência, ou por técnicas específicas, né, de indução para esse estado alterado de consciência. E aqui com essa fala da doutora também, fica bem claro aqui a nossa proposta, inclusive, de explicar um pouquinho sobre hipnose, divulgar esses fatos e dados, muito além da proposta da análise do artigo em si. Porque a gente entende que aquela live que ela fez tinha ali uma proposta do tipo mostrar falhas em artigos científicos e tudo mais, mas não só por tudo que ela já tem falado nas suas redes sociais há anos sobre hipnose, como também por essas afirmações que vêm depois, a gente percebe completo desconhecimento mesmo acerca, né, dos marcos teóricos, da teoria por trás da hipnose, da contextualização histórica do problema dela, de que, olha, não há um consenso sobre o que seria hipnose. Beleza, até aí tudo bem. Mas ela afirma logo depois que a única coisa que a gente sabe é que hipnose é uma alteração no estado da consciência. Isso aí todo mundo sabe. Se tem uma coisa que a gente não tem como consenso é sobre hipnose ser ou não uma alteração no estado de consciência. Então, isso é o básico, é o básico para quem está estudando hipnose cientificamente, entender que existem as linhas que ensinam, explicam a hipnose sob uma perspectiva de estados alterados da consciência, e existe uma outra linha que, inclusive, hoje tem muito mais força científica, principalmente para a psicoterapia, de que são as linhas de não estado, as linhas que explicam a hipnose, não a partir de alterações no estado da consciência. Ela chega a falar de que hipnose é um estado especial de consciência que pode ser obtido por situações normais do cotidiano ou a partir de induções. Queria citar sobre as induções em si, a gente sabe hoje de que, com uma literatura bem vasta, que as induções em si não tem nada de muito especial. Então, na verdade, ela chega a falar até mesmo sobre as pessoas serem ou não hipnotizáveis, que eu acho que é algo que o Felipe vai querer falar um pouquinho também sobre a escala de Stanford e tudo mais, de que, na verdade, assim, tudo isso, a gente percebe que existe um estudo teórico que precisa ser feito antes de você falar qualquer coisa sobre o tema hipnose, que não foi o caso, né? Então, Felipe, fica à vontade aí para falar sobre isso também. Não, e não só isso, tá? Antes de eu até liberar aí pro Robert falar, ela teria mais conhecimento para falar disso se ela soubesse algo sobre hipnose. Por quê? A definição que ela tenta trazer é justamente uma definição muito aproximada da definição atual da APA, que se você tivesse algum repertório sobre hipnose para poder falar do tema, você teria visto justamente a obra de Ivan Kirsch e Flynn, né, Stephen J. Lin, perdão, que são dois dos maiores autores da hipnose, justamente mostrando que a definição de hipnose pela APA, ela muda de 10 em 10 anos, aproximadamente. De década em década, você altera o que significa hipnose dentro da APA. E aí você tem uma série de problemas, tá, contextuais acerca disso. Por quê? A APA tenta manter um movimento praticamente que político de manter uma definição que agrade gregos e troianos da definição de hipnose, para não tentar, puxar nem o saco dos sociocognitivistas, nem dos estatistas, só que acontece que ela está sim muito enviesada no viés estatal, só que existe uma série de falhas contextuais, falhas ontológicas na definição atual de hipnose da APA. Ela por si só não faz sentido. Então, você saberia, eu não sei se faz parte aí da forma como você trabalha, mas veja o que você relatou, Fernanda Landeiro. Não existe consenso sobre o que é hipnose. E em seguida você se refuta dizendo, o que a gente sabe é que é um estado alterado de consciência. Você acabou de afirmar que você resolveu uma discussão de mais de 100 anos de pesquisa. E uma discussão que continua ainda, né? Não, é uma discussão que continua. E veja, Fernando Landeiro. Veja, Fernando Landeiro, existem 5 linhas teóricas para você tentar explicar o que é hipnose. Você afirmar que é um estado alterado de consciência, você resolveu as pesquisas, né? Que é justamente a linha, tá? De hipótese de estado qualitativo, quantitativo, estado fraco, epifenomenal e sociocognitiva. Tá? Não estatal. As visões não estatais não recusam que a hipnose cause alterações no nosso substrato neural, mas dizem que isso não é obrigatório para explicar a hipnose em si. Nós temos que ter uma visão da hipnose enquanto comportamento. E isso é complexo de estudar. Hipnose envolve expectativa, hipnose envolve motivação.
Não é fácil estudar a sua definição. E quando você alega, você, enquanto divulgadora científica, alega que hipnose é um estado alterado de consciência, você faz isso por não ter repertório, porque a visão estatal não tem fundação ontológica. Justamente porque eu quero que você entenda que é um fluxo que você teria que provar primeiro da sua alegação. Então, Fernando Landeiro, se você fizer isso, você vai receber um prêmio. Por quê? Para que a hipnose seja um estado alterado de consciência, você primeiro tem que conseguir provar e sustentar ontologicamente um estado alterado de consciência específico da hipnose. Depois de você provar essas alterações de substrato neural que só a hipnose pode causar, você vai ter que provar que essas alterações são responsáveis pela sua capacidade de responder ou não às sugestões hipnóticas. Enquanto isso não for resolvido, e são mais de 100 anos, sem nem encontrar essas alterações específicas que só a hipnose cause, aí você parte para a próxima parte do diálogo, tá? Fala, Robert. Não, assim, isso tudo que a gente está falando aí nos últimos 4, 5 minutos, né, que o Kenny trouxe e que você trouxe, talvez não fique inteligível para os pacientes, para os espectadores, porque você precisa real de entender um pouquinho do assunto. Mas o que a gente quis dizer com isso tudo? Que a Fernanda Landeiro simplificou coisas que não são simplificáveis. Ela falou de coisas que ela não tem competência para falar, que ela não se esforçou para falar sobre. Se ela tivesse, por exemplo, pessoal, e isso seria lindo, assim, se ela tivesse, por exemplo, convidado o Léo Costa, que foi um orientador de um estudo randomizado aqui no Brasil para investigar a hipnose, né? Ele foi orientador do Rodrigo Riso, de um estudo muito bom em relação à dor, né? Relacionando dor e hipnose. Se ela convidasse ele, aí sim a gente poderia dar moral. Por quê? Porque ele tem acúmulo teórico sobre aquilo. Então, até o próprio Rodrigo Riso para falar sobre isso. Mas não, ela preferiu dar um Google e falar sobre um assunto que ela não entende. Eu acho que esse é o principal recado dos últimos 5 minutos que a gente está falando aqui. Ela não tem autoridade para falar sobre esse assunto, e na hora que ela falou, ela cometeu erros crassos de marcos teóricos, de uma série de questões que, para a gente que estuda, é o beabá. É a primeira coisa que a gente começa a tentar definir, a entender sobre. Então isso é uma pena, é uma pena. Fala, quem? E seguindo nessa mesma linha, a grande ideia aqui não é a gente tentar passar uma falsa noção de que a hipnose ela já está completamente consolidada cientificamente. Não, as críticas elas são completamente válidas. Nós criticamos a hipnose o tempo inteiro. A falta de criteriosidade na hora de fazer o estudo, a falta de rigorosidade na hora de explicar alguns conceitos dentro dos artigos. A grande questão é de que não houve, vamos dizer assim, uma completa honestidade intelectual na hora de apresentar a hipnose como algo que categoricamente uma fuleiragem, uma pseudociência. A gente está bem distante disso. E algo que deixa bem claro também esse desconhecimento prévio teórico é um argumento que a gente fala que é um argumento clássico que a galera utiliza para poder falar mal de hipnose, que é falar sobre Freud. O próprio Freud, ele abandonou a hipnose lá em 1900, né? Porque ele viu que, primeiro, muitas pessoas não eram hipnotizáveis, né? Aí os defensores da hipnoterapia diziam, mas Freud era um mau hipnotizador, por isso que ele abandonou a hipnose. Sei. E além disso, ele viu também que os resultados eram passageiros, né? Então, assim, o paciente lembrava de algumas coisas e tal, mas, enfim, depois não lembrava mais, ou aquilo não tinha grandes efeitos no tratamento do paciente, tá? Eu falo sobre psicanálise, falar de que em 1900 Freud largou a hipnose porque viu que algumas pessoas não eram hipnotizáveis, resultados eram passageiros. Galera, isso é algo que é muito mais do que consolidado para a gente, né? Os reais motivos pelos quais isso aconteceu. E a Landeiro chega a falar de que, olha, os hipnoterapeutas dizem de que é porque Freud era um mau hipnotizador. A gente não fala isso, não. Tem até um ou outro que fala. O que a gente fala é um argumento muito mais coerente. E o Felipe pode falar também sobre isso. Não, vamos lá. Eu vou até discordar de ti, Lucas. Eu falo que Freud era um puta de um mau hipnotizador mesmo, porque ele era. E eu tenho evidência pra falar. Ele era um bosta de um hipnotizador. Vamos lá. Olha só. Primeiro de tudo. Felipe, deixa eu te cortar aí, porque senão a gente vai entrar nessa seara. Calma. E eu acho que a gente não precisa entrar nessa seara, sabe por quê? Então tá, ok. Mas é porque é o seguinte: a questão é. A hipnose, como o Lucas falou, e eu acho que a gente precisa usar esse gancho e aprofundar, é o seguinte, como o Lucas falou, ela não está pronta. E ela aceita críticas, e muitas críticas. E o que é um conjunto de ideias, um conjunto de teorias que aceita crítica, que aceita refutação? O que é isso?
é uma ciência. Porque, do contrário, seria dogma. E dogma é uma coisa religiosa. E a gente não está aqui para defender nenhum dogma ou para ser os guardiões da hipnose. Muito pelo contrário, a única coisa que a gente quer é que os espectadores, as pessoas que viram aquela live de uma pessoa altamente influente, reconstrua essa ideia errada, porque a Landeiro, infelizmente, ela prestou um desserviço para a sociedade. Isso. Por falta de conhecimento, por falta de habilidade, por falta de entendimento. E a gente convidou ela para conversar justamente para desfazer essa estrutura, porque se ela estiver no intuito ali de realmente levar a ciência, levar a evidência, mostrar para as pessoas o que a gente tem ou não de ciência de evidência, ela vai ouvir a gente e vai vir para conversar, mesmo que seja para desconstruir isso que a gente falou. E tá tudo bem se ela conseguir refutar, sabe? Porque se ela conseguir refutar, o que a gente vai fazer? Estudos melhores. E no futuro a gente vai ver se, olha só, aquilo tudo que a gente estudou faz sentido mesmo ou não? Não. Agora a gente tem evidência suficiente de que hipnose não existe. Ou a gente tem evidência suficiente de que hipnose existe. Cara, agora a gente está brigando com isso, todo mundo sabe o que é dor. Nossa, pega o martelo, dá uma martelada no dedo, você vai sentir dor. Todo mundo aprende a dor desde criança. E a gente acabou, a comunidade científica acabou de revisar um consenso sobre dor 20 anos depois, 20, 30 anos depois. Porque a coisa que é tão palpável, tão clara para a gente, possui aspectos emocionais, possui construtos individuais, e a gente tem dificuldade até hoje de ter uma estrutura consensual sobre isso. E agora ela vem aqui falar sobre um tema como esse e dizer que não existe, baseado na ausência de leituras e capacidade dela de buscar isso de forma enviesada. Pessoal, uma boa, eu fico até... Meu coração até acelera aqui. Não, pra quem falou que eu tinha que ser rápido, o velhinho tá que tá, hein? Mas vamos lá. Mas deixa eu só citar rapidão aqui. Eu acho que pode citar o fato, rapidão assim, do tipo, olha só, a linha teórica que Freud seguia era de Charcot, existe a linha de Nancy, que é justamente a sócio-cognitiva de hoje, e a forma com que era feita a terapia com a hipnose antes era a partir de sugestão direta, totalmente diferente de hoje. Pronto, pode só falar isso. E sem enrolar. Assim, a Nancy não é exatamente a de hoje, né? Hoje é a evolução daquilo. Isso, só não virar que vem da linha teórica. Isso. Agora, vamos lá. Olha só. O exemplo da Fernanda Landeiro de usar Freud como argumento contra a hipnose é o exato retrato das universidades brasileiras, né? E isso porque a gente sempre tira Fernanda Landeiro, Léo Costa, divulgadores científicos como a régua máxima do que a gente deveria estar aprendendo nas universidades, tá aprendendo a ler artigo e tudo mais. Só que esse argumento, pela primeira vez na história que eu acompanho o perfil da Fernanda Landeiro, pela primeira vez na história, eu vi a doutora Fernanda Landeiro utilizar o Sigmund Freud como régua de parâmetro para o que é bom ou não. Pela primeira vez. E olha só, eu vou tirar da própria obra do Freud. Eu sei que tu é idoso e tem problemas com tecnologia, mas você tem que desmutar. Ela falou tudo isso com um único objetivo, Felipe, que é o que a gente está criticando aqui o tempo todo. Confirmar o viés dela. E se tem uma coisa que a gente tem que buscar em ciência a todo momento, é diminuir as possibilidades de viés, porque viés ele vai existir sempre. Mas a gente não pode ficar nessa onda de querer confirmar o próprio viés. A gente tem que tentar diminuir ao máximo os vieses que a gente tem sobre determinado assunto. E é isso. Sim. 5 lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos, tudo bem? Obra do Sigmund Freud. Jesus amado, era tão fácil vir aqui e ler o porquê ele abandonou a hipnose. Tornou-se-me logo enfadonho em hipnotismo como recurso incerto e algo místico. E quando verifiquei que, apesar de todos os esforços, não conseguia hipnotizar senão parte dos meus doentes, decidi abandoná-lo, tornando o procedimento catártico independente dele. Como não podia modificar à vontade o estado psíquico dos doentes, procurei agir mantendo-os em estado normal, tá? Landeiro, eu não preciso nem explicar, porque você já entendeu aqui que ele mesmo confessou, ele não entendia o que era hipnose na época. 2, ele mesmo confessou que ele não sabia usar direito. 3, nunca que você vai ter uma coisa que você consegue modificar à vontade o estado mental dos seus pacientes. Mas vamos para outra referência, para um historiador muito bom da hipnose, o Raymond, onde ele, fazendo toda uma revisão histórica da hipnose até o final,
perdão, até o começo do século XIX, né? Ele mesmo falando sobre Freud, que é uma das leituras mais importantes para você ter, ele mesmo fala o quê? Aliás, eu não posso nem passar o pano pro Freud, porque na sua época ele tinha limitações, então ele não poderia saber que a escola de Charcot era ruim. Não, eles já tinham sido refutados pela escola de Nancy, né, de Bernheim, tudo mais, e ele mesmo assim foi estudar com Bernheim e ainda assim era um mesmerista. Vamos lá, olha aqui. Freud confiou na hipnose de 1887 a 1892. Passou pouquíssimo tempo usando hipnose. Depois começou a usá-la de forma mais seletiva e abandonou a hipnose em 1896 pela livre associação, tá? Agora, no entanto, existem várias razões para o Freud rejeitar a hipnose, né? Alguns lugares a criticam ele como apenas um hipnotizador. Isso aqui sustenta a fala da Landeiro, né? Não. Vamos lá. Ele descobriu que a hipnose não funciona igualmente bem com todos os pacientes e variava com a qualidade da relação terapêutica. Olha só, quem diria? Só que vamos avaliar um pouquinho mais do porquê que era ruim. De fato, ele afirmou que quando descobriu que, apesar de todos os seus esforços, não conseguia levar mais do que uma fração dos seus pacientes ao estado hipnótico, decidiu desistir da hipnose, e isso não é surpreendente, dado que a técnica hipnótica do Freud parece ter sido, em grau considerável, simplista e autoritária. Por exemplo, ordenava simplesmente durma, enquanto segurava a cabeça do paciente. Vem cá, eu não sei você, Robert, eu não sei você, Lucas, eu nunca fiz isso aqui, ó. Durma. Eu também nunca vi. Não fizemos. Sabe por quê? Porque isso para a própria época era ruim. Para a própria época, para a escola de Nancy, isso já era ruim. Inclusive, quando você tem essa ideia, porque se você tivesse algum repertório de hipnose, você teria entendido o seguinte: o Freud, a escola de Charcot, advém das aprendizagens de Mesmer, Franz Tomé, que era um charlatão, né? Que magnetizava as pessoas, magnetizou corda em árvore, né? A árvore e corda é super magnetizável. Então, aquela ideia de imposição de uma... Imagina você no consultório de um cara que tá te impondo mãos, botando a mão na tua cabeça, falando, durma. Não, inviável. Isso é ruim. Então, Fernanda Landeiro, não é uma questão de nós dizermos que ele era ruim porque nós queremos fugir das evidências. Ele era ruim porque ele era ruim. Fala, gente. Exatamente, a questão não é simplesmente que quando a gente fala assim, que os hipnoterapeutas dizem de que ele era um mau hipnotizador, dá a impressão de que, ou seja, ele tentava utilizar as mesmas coisas que a gente utiliza, mas não sabia utilizar muito bem. Não é isso. Ele seguia linhas teóricas, noções de hipnose que não tem nada a ver com aquilo que a gente utiliza hoje. Então, assim, ele era um mau hipnotizador, mas não no sentido de que ele não tinha a perícia, mas que ele não tinha nenhum conhecimento realmente mais adequado para aquela época. Então, ele empregava técnicas e conceitos que a gente não utiliza hoje. A própria ideia do Charcot, os resultados do Charcot eram completamente enviesados. O Charcot acreditava que a pessoa em hipnose, ela não sabia onde ela estava. E aí o Charcot ficava dizendo tudo que ele ia fazer com a pessoa e tudo que ia acontecer na frente da pessoa hipnotizada, achando que ela não estava escutando, não sabia onde é que ele estava. Isso infecta o resultado do que a pessoa vai responder, do que a própria pessoa vai responder em hipnose. Então você dizer que o Freud é um exemplo para que você saiba o que é hipnose ou não, então Freud é um exemplo do que é psicologia, né? O próprio Freud, depois de um tempo até onde eu me recordo, corrijo-me os historiadores, abandonou a prática médica de neurologista e focou apenas na sua prática clínica ali da livre associação. Eu não me recordo de ninguém dizendo que não é uma boa ir num médico neurologista, porque o Freud parou a prática médica. Exatamente. Olha a ideia. E depois, eu vou botar um trechinho aqui de uma fala da Fernanda Landeiro agora, que consegue ser, não vou dizer pior, mas é muito clássico esse erro pelo desconhecimento, pela imperícia na área. Vejam só. Tem pessoas que são hipnotizáveis, então você inclusive tem escalas, né, para descobrir isso. Tem uma escala, por exemplo, que chama escala de Stanford. Essa escala você consegue medir o quanto a pessoa ela pode ser hipnotizável ou não. E tem pessoas que não são hipnotizáveis ou têm mais dificuldade de ser hipnotizável, né? Então, tem hipnoterapeutas que falam que tem como você driblar isso, né? Mas o fato é que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Bom, você acabou de ver que a Fernanda Landeiro disse, então, categoricamente, que existem pessoas que são hipnotizáveis, pessoas que não são hipnotizáveis, pessoas que têm mais ou menos dificuldade.
Vamos lá. Se hipnose é um fenômeno que envolve expectativa e motivação, qual é a diferença entre você responder a hipnose num show de hipnose ou você tá com câncer e precisa de hipnose para lidar com os sintomas da hipnose? Qual desses momentos você tem mais chance de responder? Quando você precisa, quando você engaja, você gera um mecanismo de expectativa. Fernando Landeiro, você saberia que pessoas, que isso que você disse é uma tremenda de uma desinformação, se você tivesse repertório e tivesse lido uma obra do Irving Kirsch de 1997, tá? Chamada justamente Sugestionabilidade ou Hipnose. O que as escalas, né? O que as nossas escalas realmente medem, tá? O que elas mensuram? Basicamente, Fernando Landeiro, existem... Opa, né, aqui que eu vou clicar, né, na própria tela. Existem diferentes tipos, tá, de sugestões hipnóticas. Eu recomendo muito essa leitura. Olha só, são de fato excelentes escalas, elas são confiáveis e válidas. O que elas medem é inegavelmente importante, mas o que elas validamente medem não é a hipnotizabilidade, ou seja, a sua capacidade de ser hipnotizável, a sua habilidade de responder à hipnose. Como esse termo foi convencionalmente definido. Em vez disso, são medidas válidas de um tipo particular de sugestionabilidade, que pode ser chamada de sugestionabilidade imaginativa. Eles não são medidas válidas de sugestionabilidade sensorial, sugestionabilidade de placebo ou sugestionabilidade interrogativa. Tudo isso faz parte do domínio maior da sugestão. A sugestionabilidade imaginativa se distingue pelo pedido de que a pessoa imagine um estado de coisa confractual, por exemplo, contrafactual. Por exemplo, imagine que você está segurando algo pesado na sua mão. Ou seja, isso é um contra um fato. Ela não está, ela está imaginando, né? E experimente o mundo e o self como se esse estado de coisa fosse verdade. Em contraste, sugestões sensoriais, placebo interrogativas, visam convencer a pessoa de que o mundo é de fato diferente do que ela realmente é. Ou seja, aquilo que a gente usa na terapia, né? Ou seja, eu não tô aqui na minha terapia para fazer a pessoa imaginar um dragão. E se de fato essa escala que a Fernanda Landeiro disse que é verdade, veja, as escalas funcionam de uma forma muito simples. Elas medem a sua condição num contexto específico, num contexto metodológico, num contexto daquele tempo exato, naquela condição exata, se você vai ou não vai, né, ter uma responsividade às sugestões de imagética, tá? De você imaginar algo. Agora, por que a Fernanda Landeiro, como fez com a hipnose para chamá-la de pseudociência, não fez uma comparação com o BFP, por exemplo? Quando a Fernanda Landeiro faz uma comparação de hipnose com Reiki, ela está extrapolando o artigo que ela está lendo e ela está, então, fazendo comparações. Ué, nós somos seres humanos dicotômicos? É sim ou não? Ou você responde ou você não responde? Por que na hora de fazer uma avaliação psicológica eu não sou um ser dicotômico e, portanto, as avaliações psicológicas baseadas em teorias junguianas não são válidas? Ah, porque é dicotômico. O ser humano não é sim ou não. Ué, mas na hora de confirmar o seu viés, de dizer que uma pessoa é mais hipnotizável do que outra, é algo pétreo? A pessoa nasce hipnotizável ou não nasce hipnotizável? E veja só, se essas escalas de fato medissem isso, Kirsch e McGon não teriam encontrado este resultado aqui. Vejam só, pessoas colocadas, né, pessoas com baixo nível de hipnotizabilidade e alto nível de hipnotizabilidade. Pessoas que responderam a nenhuma sugestão na escala de hipnotizabilidade, ou uma única, ainda assim tem alteração na atividade talâmica, que está justamente associada a o quê? Tá aqui a referência para vocês lerem depois, tá bom? Que está associada ao quê? A uma diminuição do estado de alerta e, portanto, uma experimentação de uma sensação de relaxamento. Ou seja, a pessoa não respondeu a absolutamente nada na escala e ainda assim passou pela experiência da hipnose. Então, o que de fato as escalas medem, Fernanda Landeiro? Já existe artigo sobre isso. Escala de hipnotizabilidade não mede se você é ou não é hipnotizável. Mede um tipo específico de sugestão naquele momento, naquele contexto. Assim como eu, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um teste, tá bom? BFP, beleza? BFP, para avaliação aí da personalidade do ser humano. É o que a gente tem de mais científico hoje, né? Que se utiliza a teoria do Big Five, das 5 grandes espectro. Eu acho que tá ficando grande essa parte, Felipe. Enfim, perdi aqui onde é que era pra a folha do bagulho, mas enfim, ali, se eu faço esse teste hoje e semana que vem, o resultado pode dar diferente, provavelmente vai dar diferente. Na hipnose não seria o mesmo? Bom, eu encerro minha fala com isso.
Bom, eu espero que você que acompanhou até aqui não esteja muito cansado e espero que tenha entendido o fato, a motivação real desse vídeo. Não estamos aqui para criticar a Fernanda Landeiro, criticar a hipnose, muito pelo contrário, a crítica ao campo da hipnose é sempre o que faz ela crescer e estar agora florescendo e se compactuando de uma forma melhor, perfeito? Então, agradeço a todo mundo que assistiu este vídeo, espero que vocês leiam as referências e tudo mais, vamos debater, vamos falar sobre. E é isso. Querem se despedir, fazer? Aliás, temos um convite especial, né? Então, quem é que vai fazer? Não, eu posso fazer, se for o caso, né? O nosso convite é que, para que a doutora Fernanda, caso queira, ela nos chame aí no WhatsApp, nas redes sociais, o que quer que seja, responda ao Kane, para a gente fazer um debate franco, um debate sincero sobre esse tema hipnose, que é um tema tão interessante e que é importante para a sociedade. Robert, é importante por quê? Porque você faz? Não. É porque é uma abordagem extremamente barata. E se a gente consegue aumentar esse arcabouço teórico e esclarecer a população sobre isso, os terapeutas e etc., isso vai poder ser levado para onde a medicação não chega. Isso vai poder ser levado para onde alguns tipos de abordagem não chegam. Então, meus queridos, existe uma urgência social nesse processo e trabalhar contra a hipnose ou qualquer outra abordagem que seja apenas com um pensamento crítico já pré-estabelecido, enviesado de que não funciona, é um desserviço para a sociedade. Então, a gente convida a Fernanda Landeiro, já que ela é uma grande divulgadora científica, a conversar com a gente num debate aberto, franco, respeitoso, sobre todas as coisas que existem em evidência científica. A gente tem aqui mais de 20 artigos que a gente separou sobre as mais diversas áreas. Realmente, ela falou uma coisa rápida, não serve para uma analgesia pontual a hipnose, não é para uma analgesia pontual. A hipnose serve para fazer, por exemplo, uma cirurgia de peito aberto, já está documentado na literatura disso, com o uso exclusivo da hipnose, uma cirurgia de peito aberto, uma mastectomia com uso exclusivo da hipnose. Então, existe um acúmulo de evidências já que demonstram a eficácia e a existência desse tema e que a gente convida ela a conhecer de uma maneira muito respeitosa e fraterna de verdade. Eu espero que todos vocês que acompanharam a gente até aqui tenham gostado do assunto e se quiserem trazer alguma coisa a mais, se quiserem alguma informação a mais, podem pedir aqui nos comentários do vídeo do Felipe, que a gente manda artigo, a gente manda material para que vocês formem de maneira crítica o pensamento de vocês. A gente está querendo que você vá lá e xinga a Fernanda Landeiro e fala que ela fez tudo errado e que não é assim, ou que vocês venham aqui e ficam criticando a gente e falando que a gente fez tudo errado. Assim, não, a gente quer que vocês formem o senso crítico de vocês acerca das evidências que foram trazidas aqui. Isso. É isso. Antes do Lucas falar, ainda para deixar a Fernanda Landeiro talvez mais confortável com o convite. Não quero dar espaço para vocês em rede social, porque, de fato, se você abrisse uma live com a gente, isso seria, nossa, muito mais vantajoso para nós do que para você, doutora. Então, primeiro vamos conversar no privado. A gente conversa, a gente abre uma chamada só nós, e se não quero levar para o público, não levamos para o público, a gente conversa só no pessoal, porque a gente não está aqui com o intuito de ofender ou qualquer coisa do gênero. Ninguém que nos segue é para lá encher o saco da Fernanda, nem de qualquer seguidor dela, tá bom? Então, só quero conversar com vocês no privado sobre o que rolou. Beleza, tranquilamente. Perfeito? Kenny, sua vez aí. Perfeito. Esse convite é muito importante, até para deixar bem claro, como a gente já deixou desde o início, que o nosso compromisso aqui é com a ciência. Então, eu já quero aqui adiantadamente pedir desculpas à doutora Fernanda se em algum momento isso pareceu uma ofensa, um ataque diretamente a ela, porque não é a intenção é realmente apresentar os fatos e dados. E eu lembro que eu vi recentemente a doutora Fernanda nas suas redes sociais, falando, olha, hipnose, tudo mais, você quer utilizar, tudo bem, mas não adianta ficar falando que tem evidência científica, ficar afirmando que tem evidência. Nossa intenção é justamente o contrário. A hipnose, ela tem uma importância histórica muito grande, uma relevância clínica, e já tem um corpo de literatura tão amplo que nos permite, na verdade, a atitude mais responsável é estudá-la cientificamente, não é largar ela e falar, beleza, vamos utilizar uma perspectiva mística agora. Não, é realmente estudá-la cientificamente para poder aprimorar, para poder saber onde funciona, onde não funciona. Nós estamos 100% abertos às críticas. A nossa intenção aqui não é parecer gurus da verdade absoluta. A hipnose, ela tem sim fatores a serem criticados, inclusive sobre o seu âmbito mais acadêmico, mas a gente está demonstrando aqui que existe também uma importância, uma relevância muito grande. A gente precisa olhar para a hipnose com essa atenção científica, acadêmica, e nós estamos nessa missão, nós não vamos deixar essa missão de lado. É isso que a gente quer realmente colocar daqui para frente,
e fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Então, Isso aí. muito obrigado pelo Felipe, pelo Robert aqui, muito obrigado por todos que assistiram. Eu espero que isso tenha sido relevante para cada um dos espectadores. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo. E é isso. Tenham um bom resto de semana.